Oi, Léo, Oi, Marcelo, tudo tudo bem? bem? Tudo, graças a Deus, você. Tudo bem também. Olha a gente aqui de novo, que bom. Isso aí. Sabe o que eu queria conversar hoje, um pouquinho do capítulo um. Quando a gente conversou no outro vídeo, que a gente estava falando da introdução, ficou muito claro para mim, na sua fala, que a felicidade ela deve ter um padrão. Aqui no Ser o capítulo um, padrão, né? ser um padrão, É, isso, ser o padrão e não a exceção. não é exceção, perfeito. Já no capítulo um, já não, aqui no capítulo um, Uhum. você fala um pouquinho de lógica, que a felicidade tem uma lógica, e tem também alguns fatores que influenciam nesse estado de espírito, que é o bem-estar físico, ter uma clareza mental, e com isso uma paz de espírito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de ser um padrão, mas tem que ter, não sei se é mais a palavra, com esses três fatores, fazer essa ligação, essa junção. Uhum. Assim, se você parte do pressuposto que a felicidade tem que ser o padrão e não a exceção, você tem que criar condições para que esse padrão se mantenha, né? Acho que isso serve para qualquer coisa na vida, né? Se você pretende, sei lá, construir um padrão de qualidade na produção de alguma coisa, né? Você vai criar as condições propícias para isso. Se você for simplesmente tocando a vida, produzindo de uma forma artesanal, aleatória, sei lá, a qualidade não vai ser o padrão. De vez em quando sai com qualidade, de vez em quando não sai, né? Certo. Então, acho que é esse o ponto de trazer nesse módulo um do curso o que eu chamo de a lógica da felicidade. Ou seja, a minha proposta é de que a felicidade tem lógica. E essa lógica é baseada no fato de que a felicidade exige equilíbrio. E equilíbrio exige movimento. De que tipo de movimento eu estou falando? Do movimento da nossa atenção. A gente comentou no encontro passado aí que somos um trinômio, né? De corpo, Sim, mente e alma. E é esse o movimento que eu proponho. É você estar a sua consciência está deslocando a sua atenção, ou seja, estar em constante movimento entre essas três dimensões da nossa existência, a física, a mental e a espiritual. Então, quando você tenta fazer isso num nível existencial, quando você tenta sair de uma crise existencial, quem sou eu, de onde estou vindo, para onde estou indo, enfim, essas questões que todo mundo um dia já parou, volta e meia para pensar sobre isso, você está tentando fazer esse malabares no que eu chamo de bolas de basquete. Você está fazendo esse malabares com coisas que são grandes, pesadas, fica difícil de você conseguir nesse nível existencial, nesse nível mais filosófico, especialmente para quem não estudou filosofia, conseguir entender como gerar esse equilíbrio entre essas três dimensões, física, mental e espiritual da nossa vida. Mas se você começa, se você cria uma, se você segue essa lógica que eu proponho de ir trabalhando em uma esfera mais íntima, em uma esfera mais ao seu alcance, onde você consiga atuar com mais facilidade, esse malabares começa a ficar com bolas menores, mais leves, né? Então, se você imaginou essa figura que nesse nível maior nós estamos falando de bolas de basquete, quando você traz para o aspecto social, que é onde a gente convive, né, que são os nossos núcleos de convívio, e é onde a gente tem a oportunidade de viver as experiências, e é na vivência das experiências que a gente vai atingir progresso moral, progresso intelectual. Quando eu falo de progresso intelectual, estou falando de algo tão simples quanto falso verdadeiro. Melhorar na escala de falso a verdadeiro. Progresso moral, melhorar na escala de errado certo, né? Então, assim, a gente vai exercitar essa nossa capacidade de julgar, de tentar encontrar o certo e verdadeiro e fugir do falso e do errado, à medida que a gente
é colocado à prova nas situações do dia a dia. À medida que você começa a viver conflitos de interesse com as outras pessoas, né? E é por isso que eu falo que nesse nível social você está mais perto de encontrar. Você sai daquele campo filosófico, do campo teórico e começa a ter situações concretas. Por isso que eu acho que esse Malabares passa a ser com bolas um pouco menores, um pouco mais leve. Tanto que, pegar aqui no livro, mas no curso aí a ilustra é a mesma ilustra que eu uso no livro, a gente traz essa representação gráfica, né? Das Sim, bolas de basquete nessa esfera existencial, das bolas de vôlei na esfera social. Aí imaginem que são bolas de futebol de salão na esfera individual e aí bolas de tênis na esfera mental, né? Então, acho que essa consciência de que a gente pode ir nos aprofundando em camadas e não tentar resolver essa questão de como criar uma lógica para que a felicidade aconteça lá no âmbito filosófico, no âmbito existencial, mas passando pelo âmbito social, trazendo para o âmbito individual e idealmente chegando no nível mental, que a gente vai conseguir começar a agir, a atuar. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tenta entregar resultados no nível social, resultados que eu quero dizer é o seguinte: você citou bem-estar físico, clareza mental e paz de espírito, né? Acho que sim. filosoficamente são esses os três elementos que compõem essa felicidade plena. Para pensar, sem se debruçar muito em estudos, em dados científicos. Olha só para você, lembra da tua história, pensa e vê que quando uma dessas três coisas não está legal, você não se sente pleno. Às vezes você está com um bem-estar físico total, e aí eu estou falando mais do que o nosso organismo, de você estar com saúde, com um condicionamento físico legal, se sentindo bem e tal. Estou falando que, de repente, até as suas necessidades materiais estão todas muito bem resolvidas, e você vive com conforto, segurança, prazer, e, enfim, está tudo certo nesse sentido. Mas se por Sim, algum e a motivo. clareza mental? Onde que entra a clareza mental nesse bem-estar físico? Então, é esse o ponto. Não entra, entendeu? É uma outra bola desse Malabares. Certo. Não vai ter nenhum recurso físico que vai resolver a questão da clareza mental. Se você não sabe se o que você está pensando, se você não sabe direito o que você está pensando, não sabe direito de que sentimentos esses pensamentos derivam, dificilmente você vai endereçar uma solução para esse desconforto. Se você não sabe se o que você está sentindo por exemplo, medo ou raiva, você não tem como endereçar de uma forma eficiente a solução desse problema. Os dois, eu peguei dois exemplos de medo e raiva, porque são duas das cinco emoções fundamentais, duas das cinco Sim. emoções básicas, né? Que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o nojo, né? Tem alguns autores que colocam a surpresa também aí como uma quinta emoção, mas Como bem ilustrado no filme da Disney, né? no filme da Disney são as cinco, né? No, Isso, divertidamente, né? Você está falando? divertidamente, muito bem Ah, ilustrado. são os cinco, né? Nojinho, alegria, tristeza, raiva A e medo. raiva e o medo. Então, se você for pensar em duas, eu peguei duas aí só para mostrar como é que você pode, de repente, estar em uma e achando que está em outra. O medo e a raiva, eles estão em momentos diferentes em relação à perda. Na verdade, dá para pôr quatro aí nessa brincadeira, hein? Se você colocar a perda, que pode ser física ou emocional, que a gente chama de mágoa, né? Se você colocar a Sim. perda aqui como uma palavra central, você vai ver que a sensação pré-perda, ou mágoa, é o medo. E a sensação pós-perda ou mágoa é a raiva. A raiva. Da mesma forma, você pode
sair de um estado de alegria e passar para um estado de tristeza em função de uma perda. Pega uma criança aí que caiu o sorvete no chão. Pô, ela tinha acabado de ganhar o objeto que gerou alegria para ela, o sorvete caiu, acabou, de repente não tem outro, e acabou, virou tristeza aquele momento, entendeu? Então, assim, a perda, ela vai nortear muito do que a gente, das nossas emoções básicas, né? Então, se você não entende direito o que você está sentindo, você não sabe nem, você não vai ter como endereçar a solução desse problema, porque você não sabe nem que problema é. Às vezes você acha que você está com raiva de alguém e, na verdade, nem tem por que você ter raiva, porque essa pessoa eventualmente ainda não te gerou uma perda. Mas como você está projetando que essa perda pode acontecer, você está com medo daquela pessoa. Você está com medo que ela te gere uma determinada perda. Então, a forma como você vai tratar esse medo é muito diferente, né? O medo ali é uma porta para a ansiedade. Sim. A raiva é uma porta para a depressão, tá certo? Porque se É como você... se fosse o passado e o futuro, né? O passado gera depressão e o futuro gera ansiedade. Então, É, esse medo de algo que ainda não aconteceu que pode gerar essa ansiedade, é isso? É mais ou menos assim? é, é, você está antecipando o futuro, né? Como você colocou Uhum. aí, se você está com medo que uma perda venha a acontecer. E esse medo se tornando intensificado, não sendo aliviado, ele pode virar uma crise de ansiedade. Não, no Sim. outro extremo, se a perda já aconteceu e você realizou esse prejuízo, isso te gerou uma carga de raiva, das duas, uma, ou você coloca essa raiva para fora, de preferência bem no nariz de quem gerou essa sua raiva, ou essa raiva vai virar culpa, porque se você não tem quem culpar, o culpado é você. E Uhum. essa culpa não aliviada se transforma em depressão. Então, quer dizer, nós estamos falando de situações que precisam ser endereçadas, de situações emocionais, né, de dores emocionais, que precisam ser endereçadas de forma absolutamente diferente. Você, como psicóloga, sabe muito melhor do que eu, que você não vai tratar Certeza. ansiedade do mesmo jeito que você trata depressão e vice-versa. São Sim. situações absolutamente diferentes. Adversas. Então, acho que essa questão da clareza mental, é, ela traz ela vai trazer todos os nossos problemas mentais, emocionais. Ela não tem nada a ver com a parte física. Ela não está acontecendo no mundo físico. Foi interessante você jogar Uhum. para trás e para frente, para o passado e para o futuro, porque é realmente só no campo mental que o passado e o futuro existem. Na prática, a gente vive o presente. Isso Sim. não existe de forma concreta, né? O futuro e o passado não existem de forma concreta, eles existem no nosso campo mental. Na nossa Então, mente. você já deve ter escutado aquela frase: vigie seus pensamentos antes que se transformem em palavras, vigie suas palavras antes que se transformem em atitude, as suas atitudes antes que se transformem em hábitos, porque os hábitos modelam o seu caráter e determinam o seu destino, né? Eu gosto de dar um passinho mais para trás nessa frase. Antes de falar vigie os seus pensamentos, antes que se transformem em palavras, tal, gosto de dizer vigie os seus sentimentos antes que eles se transformem em pensamentos vagando pela sua Pensamentos. mente, né? Então, Perfeito. a prática da meditação diária, a meditação ancorada em respiração consciente e tal, ela te traz muito essa espécie de escaneamento do corpo, né? Que os sentimentos são a linguagem do corpo, né? Os pensamentos são a linguagem da mente. Então, às vezes, está no corpo assim o que você está sentindo, né? A gente tem uma quantidade enorme de neurônios no intestino, no coração, enfim, o nosso corpo ele tem uma inteligência, ele funciona como se fossem algoritmos, vai, mapeando padrões e transferindo esses padrões, comunicando esses padrões para a nossa mente, para o nosso cérebro poder
decifrar esses sentimentos, transformar isso em pensamentos, porque aí vão ser dos pensamentos que vão vir as suas falas, as suas ações, enfim, toda essa derivada aí que eu falei que vai bater lá no nosso destino, né? Então, para mim, tudo começa na interpretação dos nossos sentimentos. Se você não entender o que você está sentindo, você está totalmente perdido. Não há nada no aspecto físico, aí lembrando aqui das 3 bolas do nosso Malabares, né? Bem-estar físico, clareza mental e paz de espírito. Não há nada no campo, no concreto, nesse mundo 3D que a gente vive, né? Que no nosso presente, no mundo que está acontecendo agora, que vai resolver um drama da mente, que de repente está projetando um futuro que nem vai existir, né? Então, hoje em dia a gente percebe o quanto vem aumentando essa epidemia de medo do futuro, né? Não existia na geração do meu avô, que nasceu no início do século passado, uma dúvida muito grande de o que ia ser a vida profissional dele. Meu avô faleceu agora, há menos de 4 anos atrás, com 95 anos. Ele se formou em contabilidade e foi contador a vida inteira. Era um plano de voo para a vida, né? Da mesma forma, meu outro avô, que tinha uma fábrica de móveis, e meu pai entrou nesse embalo de, pô, se meu pai tem fábrica, eu vou ter fábrica também. A fábrica dele não era de móveis, era de calça jeans. Geração a geração, né? Era uma coisa que Eu você... passando. Eu cheguei a entrar nessa de ser a próxima geração. Eu comecei a trabalhar na minha vida com uma pequena fabricazinha, com 2 maquininhas, porque estava no sangue. Ah, meu avô tinha fábrica, meu pai tinha fábrica, meu destino é ter fábrica, né? Sim. Só que isso foi no finalzinho da década de 80 e no comecinho, quase meados da década de 90, surgiu a internet e eu me toquei que eu precisava me reinventar. E hoje essa é uma realidade. Todo mundo precisa se reinventar constantemente e criar conexões colaborativas. Não basta você se reinventar. Você precisa se reinventar e criar conexões colaborativas para não ficar obsoleto nessa realidade tão dinâmica que se tornou um mundo hiperconectado, com uma quantidade absurda de tecnologias disruptivas em rota de colisão, especialmente inteligência artificial, robótica, biotecnologia, enfim. Você precisa se reinventar, e não basta, né? Se reinventar e fazer as suas conexões colaborativas, mas na base de que você precisa se reinventar, você precisa de autoconhecimento. Se você não entender o que está acontecendo com você, não tem como você se reinventar, né? Então, é por isso que eu Até falo que você porque tem se que trazer para o nível individual. até porque se você não tem esse autoconhecimento, aí tem uma série de conflitos internos, né? E é Uhum. onde gera o contrário da paz de espírito que você fala aqui, como uma das dimensões aqui em busca dessa felicidade, em busca da lógica dessa felicidade, né? E aí acho que o mesmo olhar que eu trouxe quando eu te falei que não há nada no aspecto físico que vai resolver o problema da mente. Se você está com medo, se você está com raiva, se você está num extremo de ansiedade ou num extremo de depressão, não vai ser trocar de carro ou comprar uma blusa nova que vai resolver esse problema. Entendeu? Pode Pode até te resolver, iludir. pode ser uma pseudo-resolução, né? De Pode ser algumas uma... horas, de alguns minutos, a pessoa pode até achar que aquilo fez toda a diferença, mas a médio prazo acho que não se sustenta. É É, isso? é um voo de galinha, né? Um voo de galinha, Isso. uma fogueira de jornal, é alguma coisa ali que vai segurar um pouquinho, porque gerou uma alegria, né? Isso as pessoas E confundem muito. Você vai continuar infeliz, mas vai viver aquele momento alegre. Lembra que eu falei bastante a nos nossos papos exceção. anteriores? É o que eu falei nos nossos papos anteriores, né? Você é uma pessoa feliz que vive momentos tristes de vez em quando, ou você é uma pessoa infeliz que de vez em quando vive momentos alegres, né? Então, se você está Exato. infeliz e essa infelicidade está ancorada nessa segunda bola desse malabares, que é essa questão mental, não adianta, que você não vai conseguir resolver o problema lá na outra bola do malabares. Se essa bola que está murcha, não adianta você encher mais a outra bola. Não vai resolver o problema, vai te dar uma alegria, um pico de alegria. Aí você vai se iludir achando que resolveu o problema, mas não resolveu. Da mesma forma
que os problemas da mente têm que ser resolvidos na mente, não dá para resolver no mundo físico, os problemas da alma têm que ser resolvidos na alma, não dá para ser resolvido na mente. É isso que é relativamente complicado de entender para quem nunca se debruçou nesse assunto, para quem nunca tentou entender, e que depois que você entende, você tem aquela sensação de que sabia, mas que não sabia que sabia. Porque é muito evidente, é muito óbvio. A paz de espírito, ela tá fora da mente. A mente nada mais é do que o cérebro em ação. E o cérebro é parte de um organismo vivo que há incontáveis gerações vem evoluindo com um único propósito: sobreviver. Sobreviver com o máximo de segurança e prazer que você conseguir, mas sobreviver. Esse é o atributo principal da mente. A mente não está preocupada com a sua paz de espírito, não cabe a ela resolver a paz de espírito, ela nem sabe o que é o espírito. Agora, a sua consciência, o seu eu espiritual, o seu eu transcendental, é que tem que iluminar essa sua mente com esses valores que a gente falou anteriormente, morais e intelectuais, do que é verdadeiro, do que é certo, e trazer essa lucidez para olhar para a sua mente e entender como a sua mente está funcionando. Você tem que colocar suas intenções acima dos seus pensamentos. Né? Eu falei que sentimentos é a linguagem do corpo, os pensamentos é a linguagem da mente. Né? Eu gosto de dizer também que as intenções são a linguagem da alma. Então, às vezes você tem uma boa intenção, mas você não está conseguindo organizar aquilo em um pensamento. Se você não organizou em pensamento, não vai virar palavra, atitude, hábito, enfim, não vai prosperar, né? Então, Perde, né? Acaba se perdendo no meio de um monte de emaranhado de outras situações. é, então, assim, você tem que tratar da sua paz de espírito, em particular, antes de pensar em organizar a sua mente. E essa paz de espírito está associada à natureza da nossa consciência. Nossa consciência, o nosso eu espiritual, diferente da nossa mente, que é egocêntrica, que é egocentrada, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de que o ego é o eu da mente, né? Hoje a neurociência, muito poucos anos atrás, graças a um avanço da neurociência que nos permitiu filmar o cérebro em ação, não apenas fotografar o cérebro, a gente já sabe que o ego, que por definição é o núcleo da personalidade da pessoa, nada mais é do que uma rede neural. Uma rede neural super importante, seria o equivalente ao Windows num PC que roda Microsoft, ou o Android num Galaxy, num smartphone da Samsung, por exemplo, ou o iOS num iPhone. É, é, é o sistema operacional, é o sistema mais importante. Mas é só isso, é um sistema, é uma rede neural como outra qualquer, que, através de apenas dois caminhos, que é a meditação e o flow, que te colocam num estado de consciência alterado, pode ser desintegrado. E é aí que a consciência tem uma oportunidade de entrar em ação, de iluminar a forma como a sua mente pode operar diferente, além daquele sisteminha padrão, repetitivo, viciado, que a cada ano que passa fica mais difícil de desintegrar e reprogramar e adaptar. Mas essa lógica que entra em ação nesses picos de lucidez é uma lógica pautada pela coletividade. O ego, eu da mente, é pautado pela individualidade. Essa é a função dele. Acabei de falar 2 minutos atrás que a mente, sendo o cérebro em ação, ela tem como prioridade máxima a sobrevivência do indivíduo. Então, ela é, por natureza, egóica, egocêntrica. Instintiva, né? E isso faz sentido porque pensa daquela frase que a gente ouve no avião, né? Coloque a máscara primeiro em você, depois na pessoa que está do seu lado. Não tem jeito, se não estiver respirando, você não vai salvar ninguém. Você Sim. tem que colocar a máscara primeiro em você. Então, tá tudo certo. É assim mesmo que o ego tem que funcionar. É assim mesmo que a mente tem que funcionar. Ela é pautada pela individualidade. Agora, a nossa consciência, que vive numa realidade de abundância e não numa realidade de escassez,
ela é pautada pela coletividade. Ela entende espontaneamente, naturalmente, que somos todos um, que estamos todos em rota de colisão, não só do ponto de vista biológico, como a pandemia de coronavírus, né, a invisível pandemia de coronavírus mostrou, mas também como a invisível, a silenciosa, é mais do que invisível, né, silenciosa essa epidemia de ansiedade, né? Sim. Porque, diferente da pandemia de coronavírus, que apesar de invisível se fala muito sobre ela, a epidemia de ansiedade ninguém fala, né? É, Ninguém chega no trabalho. a pandemia do coronavírus foi tangibilizada pela mídia e por tudo mais. As outras pandemias de todos esses transtornos de ansiedade, de depressão e tudo mais, acaba ficando submerso nesse mundo louco que a gente vive, né? É porque se você não está pautado pela coletividade, se você não tem essa consciência expandida a ponto de entender o arranjo social como algo que deve ser que deve ser pensado de forma holística como um todo e tal, isso vira um problema para você. Você chegar no seu trabalho falando que está com ansiedade, que está com depressão, Sim. é uma coisa que te deixa numa condição de vulnerabilidade. Então, é uma coisa que começa a ficar começa não, ela já há muito tempo está subterrânea. Agora que ela começa a ficar um pouco mais evidente, porque as pessoas estão começando a entender que o preço a pagar não vale a pena. Você ficar disfarçando um sofrimento psicológico que você está tendo em função da tua realidade, daquele arranjo social que você se inseriu para ganhar o seu pão, para ganhar a vida, né? Traz uma consequência no presente e no futuro que não precisa ser muito inteligente para perceber que não vale a pena. É difícil Sim. sair dessa enrascada, mas é óbvio que não vale a pena, né? Então, o que eu falo é que não é um atributo da mente prezar pela paz de espírito. Não é um atributo do eu da mente resolver a questão da paz de espírito. É um atributo da sua consciência. É você entender que a consciência que é responsável pela sua paz de espírito e que, eventualmente, vai também cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física. Se você coloca a consciência no comando, aí sim você começa a influenciar o funcionamento das outras bolas desse malabares. Agora, não dá para você encontrar na lógica, na racionalidade da mente, essa questão da coletividade. Agora, o teu eu espiritual, a tua consciência, vai sempre saber o que é para ser feito, né? Até em algumas religiões a gente fala onde é que Deus escreveu suas leis na consciência dos homens, né? Então, assim, você sabe o que é para fazer. Eu tinha um projeto importante quando a pandemia estourou, numa sexta-feira 13 de março de 2020, e que foi cortado inicialmente pela metade, depois de alguns meses foi Resolveu outra metade. continuado, mas naquele momento eu não podia espelhar essa realidade dos homens, essa realidade de farinha pouca, meu pilão primeiro, na minha casa. Eu ia fazer o quê? Eu ia mandar um dos meus dois filhos embora para cortar pela metade? Ninguém manda filho embora, né? Não. Não tem essa. Então a sua consciência, no fim, ela sabe o que é certo e o que é errado. E a longo prazo essas coisas se equacionam. Quem tomou aquela decisão daquela forma, talvez não surge uma onda que alguém que eu fui conhecer lá na frente me trouxe como solução daquele problema que estourou ali naquele momento, né? Então, as pessoas que estão num nível de consciência parecido vão se afinar, né? O campo quântico, sem querer mergulhar aí na física quântica, mas o campo quântico vai fazer uma espécie de Tinder das consciências, né? A gente, Sim. a gente sabe que pensamentos emitem sinais elétricos, sentimentos emitem sinais magnéticos e a soma dos dois cria a nossa assinatura eletromagnética, né? E essa assinatura eletromagnética ela é recheada de intenções da nossa alma, né? Da nossa consciência. Então, o campo quântico está toda hora
atrás daquilo que a gente chama de sincronicidades, né? Que é conseguir encontrar pessoas que estão com o mesmo tipo de assinatura magnética e aproximá-las. E aí você fala, nossa, como é que eu trombei essa pessoa na vida? Como é que a gente tem tanta afinidade? Pensamentos parecidos. Tem muita física quântica por trás disso aí. Mas aí é um assunto Nada é o complexo. acaso, né? Tudo tem um porquê muito bem estruturado, que nem sempre tem uma explicação lógica, mas que nesse caso tem, né? Que é como você É, citou a física quântica. é. Mas, enfim, vamos cortar esse papo que física quântica é um troço complexo pra caramba, trazendo para uma linguagem mais simples. A gente derivou aí desse âmbito existencial, trouxe para o âmbito social, né? E aí no âmbito social, pensando no bem-estar físico, você vai ter que focar em eficiência para gerar resultados, né? Uma sociedade eficiente consegue prosperar, consegue ter o que dividir, né? Não adianta querer dividir a miséria, a gente tem que dividir Sim. a prosperidade. Então, você tem que focar na eficiência, mas não só hoje, no futuro. E aí, no futuro, como você gera essa prosperidade com inovação. O cenário vai mudar, de repente o planeta vai estar mais cheio, você vai precisar de outras soluções, não dá para ficar explorando combustível fóssil a vida inteira, tem que aprender a extrair a energia limpa do sol, do vento, da água, enfim. Aí eu estou falando de hidrogênio, de hidrogênio verde, enfim. Mas o lance é que você tem que inovar, você tem que encontrar outras soluções. E esse pensamento inovador, aí a gente cai no campo da mente. Você só vai conseguir se você expandir a sua mente, se você tiver momentos do seu dia onde você consegue desintegrar esse ego e pensar diferente, criar conexões entre áreas distantes do cérebro e pensar diferente. Então, nesse âmbito social, a gente não pode se contentar só com a eficiência, senão a gente ficou obsoleto, né? Qualquer empresa que ficou focando só na eficiência e não focou na inovação, muito provavelmente a grande maioria foi eliminada do mercado. Então, a gente vai ter que focar na eficiência. Só que, de novo, não basta fazer um malabares só com essas duas bolas. Tem a outra bola aqui, que é a bola da harmonia, que aí sim nós estamos falando de longuíssimo prazo, nós estamos falando de sustentabilidade, aí nós estamos falando de um aspecto que tem a ver com a paz de espírito. Você não vai conseguir gerar paz de espírito se não houver harmonia. Não existe empresa, por mais eficiente, por mais inovadora que seja, que consegue ter pessoas emocionalmente saudáveis se não existir harmonia, se não existir uma forma sem atrito de funcionar a longo prazo. Lógico que você vai falar, pô, mas que empresa que funciona sem atrito? Eu não estou falando de conflitos de interesses, de discussões, eu estou falando de um relacionamento onde uns cuidem dos outros, né? Onde Se você preocupem com o outro, né? é, onde você espelhe um pouco do que a gente tem para aprender no nosso núcleo familiar e pôr em prática no nosso núcleo profissional. E não o contrário. É triste quando a gente vê o contrário acontecendo. A pessoa Sim, aprendendo no núcleo profissional a ser hostil e trazendo isso para dentro de casa, né? exato. Que é o que acontece muito, infelizmente, né? Ah, E pensando aqui, então, fechando esses três fatores dessa equação, hum, ficou claro do bem-estar físico, clareza mental demais, e, na verdade, você fala em bem-estar físico, clareza mental e paz de espírito, que isso uhum, tudo que se torna esses três componentes que formam aqui essa felicidade. uhum. Eu diria, no meu entendimento, que o bem-estar físico e a clareza mental é a paz de espírito, que a paz de espírito já é a felicidade. É, Acho que você não concordou, mas assim, é que eu acho que é difícil você se sentir feliz. Aí é uma questão de definir felicidade, né? A gente vai ter um exercício bem grande aí ao longo sim, dos outros módulos próximos capítulos. sobre definir felicidade. Mas eu vou usar
uma frase aqui que não está no livro, não está no curso e tal, para não dar um spoiler, para não quebrar o raciocínio quando a gente entrar na questão do Defina a Felicidade. Que, aliás, acho que é o título do próximo módulo, né? Se eu não me engano. Próximo módulo é Não, sobre maior é o módulo 4, é o último módulo, é isso. da primeira parte, é o Defina a Felicidade, né? Então a gente vai chegar lá. Mas, enfim, trazendo sei lá, uma colinha aí, um resuminho, uma concepção, vai, de felicidade que foge dessa estrutura que a gente vai navegar, só para posicionar o que eu estou pensando aqui, eu diria que feliz é aquele que consegue se sentir satisfeito com o que consegue ser. Feliz é aquele que está satisfeito com o que consegue ser e ter aqui agora. Então, é muito difícil, por mais que você esteja em paz de espírito, por entender que você opera em harmonia, que você age de uma forma colaborativa, que você domina a sua mente e, consequentemente, o egocentrismo da mente, que você está integrado na sociedade, você pode ter toda essa paz de espírito que muitas vezes você ouve uma criança, um pré-adolescente falando, pô, estou com a minha consciência tranquila, né? Você pode estar com a sua consciência super tranquila, mas se você estiver sentindo fome, você não vai estar feliz, entendeu? Se você estiver sentindo medo, você não vai estar feliz. Então, medo, sei lá, de uma situação é, parecida com uma escravidão, que às vezes é uma escravidão emocional, é um chefe que, de alguma forma, tem um assédio moral ali em relação a você. Então, seja esse tipo de medo que é próprio da mente, seja a dor que é própria do corpo, como eu citei a fome, por exemplo, você não vai conseguir ser feliz. Você não vai estar plenamente satisfeito com o que você consegue ter eu ser aqui agora, entendeu? Então não Entendi. basta. Por isso que eu falo que é um equilíbrio constante, sabe? A felicidade exige esse equilíbrio, e esse equilíbrio exige movimento. A sua consciência tem que estar navegando no que está acontecendo nela mesma, enquanto consciência, na mente, enquanto um processador analógico de dados, né, que está interpretando o que está acontecendo no mundo que a gente está inserido e o que está acontecendo no mundo físico, que é o que a gente é a No experiência. entorno, né? No entorno da gente, né? Não tem, tenta resolver um problema de forma intelectual ou mesmo de forma transcendental, julgando se está certo ou se está errado, com uma dor, né? Você não consegue, é mais forte que você, né? E a fome, que eu citei, é um exemplo de uma dor. A gente vive num país miserável, né? Sim, Quando verdade. 12,5% da população abaixo da linha da pobreza e mais, sei lá, perto de 12,5% da população na linha da pobreza, 25%, um em cada quatro, na miséria, dá para dizer que a gente vive num país miserável, né? Então, assim, é difícil ser feliz, né? Se você tem esse aspecto físico muito mal resolvido. E por isso que na introdução tem uma frase que é: a felicidade deve ser o padrão de uma vida abençoada e não a exceção. Porque se você não está vivendo num estado em guerra, se você não está morando numa comunidade, olha, quase o ato falho, se você não está morrendo numa comunidade, né? Se você Olha não está só. morando numa comunidade onde você pode morrer por causa de uma bala perdida, onde você não consegue dormir em paz por causa de barulho de tiroteio entre facções criminosas, você não consegue, você não vai ter nunca o teu organismo em equilíbrio, você não vai ter a Sim. quantidade de sono, né? Enfim, é uma longa história, né? Mas só para a gente fechar esse papo de hoje, que acho que a gente já estendeu até bastante, eu queria concluir esse anagrama que a gente debruçou hoje, trazendo aqui para os dois níveis inferiores, né? Então, a gente começou no âmbito existencial, passou para o âmbito social, e aí a gente entra aqui
no âmbito individual e aí no mental, né? Você vê que tem uma lógica aqui, né? A paz de espírito deriva de uma condição de harmonia, que deriva Uhum. de um indivíduo colaborativo, que deriva de uma mente que foi dominada pela consciência, né? Então tem uma lógica aqui. Aqui também, né? Você tem o Sim, bem-estar físico derivando de eficiência, que derivou de um indivíduo focado, que deriva de uma mente organizada, né? A clareza mental acontece nos exercícios de inovação, de pensar diferente, que a gente tem, que deriva de um indivíduo criativo, que conseguiu expandir a mente. Então, tem uma lógica aqui, né? Você, e esse organizar, expandir e dominar a mente, esse malabares na bola de tênis, que é o que eu acho a parte que a gente vai conseguir ter mais controle, vai aprender a fazer esse malabares para depois poder se arriscar nas outras esferas. E ele exige essa constância aqui de organizar, entender, dominar, organizar, entender, dominar. Aí a gente traz para um aspecto prático, né? sim. Se você todo dia, por isso que eu sou entusiasta e tento influenciar tanto os meus alunos na faculdade, as pessoas que trabalham nas empresas que a Cosmos presta serviço, que, enfim, as pessoas com quem a gente tem contato, a, a adotar o hábito da meditação diária, a meditação diária baseada em respiração consciente, né? Porque você acaba resolvendo dois problemas com um único hábito, né? Quando você Aliás, a gente precisa ter uma conversa só para falar de meditação. E é, teremos lá nos próximos capítulos, não vai ter como né? fugir disso, né? Módulo aí E, para frente e tal, mas é, nesse desenho eu trago aqui a respiração consciente nessa arquitetura, nessa lógica da felicidade, eu trago a respiração consciente como base de tudo. sim, Porque vai ser aquele 1% do seu dia, né? 20 minutos dá um pouquinho mais do que 1% de um dia, de 1% de 24 horas. Vai ser nesse 1% do dia que você está ali concentrado, isolou os inputs dos cinco sentidos, se está concentrado na respiração, e aí que de quebra, seguindo a técnica certa, vai energizar o seu corpo, fortalecer o sistema imunológico, por isso que eu falei que se você mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Mas usando a respiração como âncora, você vai começar, a sua consciência vai estar focada nesse aspecto físico e a sua mente vai começar a operar com ondas cerebrais cada vez mais de baixa frequência. E quando você vai baixando a frequência das suas ondas cerebrais, vai ficando mais fácil você entender as suas memórias, entender o que está se passando na sua cabeça, e trazendo uma palhinha, você falou, a gente vai falar muito sobre meditação lá para frente, mas eu acho que é legal trazer uma palhinha de que meditação é uma coisa muito mais simples do que a grande maioria. Eu diria que 80, 90% das pessoas que chegam nos cursos da Cosmos ou que vão me ouvir falar num curso na faculdade, acham que é. Ela é muito mais simples. Meditar é olhar para dentro de si, é observar o que se passa na cabeça da pessoa mais importante da sua vida, que é você, né? é você mesmo. Então, observar os seus sentimentos, observar os seus pensamentos, entender o que está acontecendo no seu mundo interior, é a base para você conseguir organizar, expandir, dominar e entrar nesse ciclo virtuoso que vai conseguir gerar um efeito lá na ponta. Aí você vai falar, pô, no quarto nível, lá no Malabares das bolas de basquete, a coisa começou a funcionar, eu estou com mais bem-estar físico, eu estou com mais clareza mental, eu estou com mais paz de espírito. Tá, veio aqui nessa base aqui, na respiração consciente, na meditação diária com base na respiração consciente, é que está a chave. Que está onde você está o parafuso que você consegue apertar, entendeu? Às Perfeito, vezes perfeito. é esse um truquezinho que é um pouco spoiler o que eu estou falando aqui em relação a tudo que a gente vai falar sobre meditação, Sim, mas é que eu acho que é legal, já que a gente decidiu gravar e compartilhar, e eu acho que é legal que, não digo em zero de jogo, mas
em 3 minutos de jogo aqui, porque a gente está, sei lá, nosso terceiro encontro, né? A Sim, gente já plantar essa semente, a gente já claro, jogar para super quem... importante. É, porque é tão pouco investimento, né? Você precisa de Sim, 1 metro quadrado para sentar e 1% do seu dia. Não tem nada, não tem nem neve, nem nada vai impedir que você possa fazer ali aqueles 20 minutinhos de meditação todo dia. E o efeito cumulativo disso vai ser uma coisa que eu não preciso ficar tentando vender ideia. É praticar ah, e ver, né? e você pode ter certeza que a gente vai tirar muitas dúvidas, porque eu tinha um conceito muito errado de meditação. Mas Uhum. esse é um capítulo que a gente vai falar sobre isso num bate-papo que vai render talvez mais de um encontro. Ah, com certeza. Eu queria encerrar com a frase que você repetiu. Nós falamos essa frase no encontro passado, mas que eu acho que ela deve ser repetida o tempo todo, até para a gente internalizar isso, que a felicidade deve ser um padrão de uma Uhum. vida abençoada e não uma exceção. É isso aí. Obrigada. Eu que Até o próximo agradeço. encontro. Valeu, Tchau, tchau. Tchau. Até. Até mais.